Boa noite, Mila. Tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Oi, boa noite, Luiz. Tudo bem? Aí, tudo bem e você? Tudo bem também. Muito obrigado pela sua participação. Vou pedir para você se apresentar, falar do seu curso, faculdade, idade e o programa trainee que você foi aprovada. Eu sou a Mila, sou do interior de São Paulo, mas moro aqui na capital. Fiz administração na Universidade Federal de Uberlândia e eu fui aprovada na Lactalis. Pelo nome, quase ninguém conhece, mas é uma multinacional, dona de grandes marcas como Presidente, Parmalat, Itambé, Batavo, Eleger e dentre muitas outras. Eles têm uma atuação muito forte em Minas também, não tem, Mila? Tem principalmente com a Itambé, que é uma marca de Minas Gerais mesmo e é muito forte em Minas, mas todas as outras marcas é presente, mas aí também em Minas Gerais é mais forte. E quem que é o maior concorrente da Lactalis, você acha? Eu acho que vai por categorias, porque nós temos a parte toda de refrigerados, que seria a Nestlé, a maior concorrente, a questão de queijos com a Presidente, que é a Vigor. Então, é por categorias os maiores concorrentes. Danone também deve ser concorrente, né? Danone também. As maiores indústrias aqui alimentícias do Brasil, né? Então, Danone, Vigor, Nestlé. Então, essas são as três principais. Tá certo, tá bom, que legal. Tô trazendo isso para as pessoas saberem, se situarem da empresa. É uma empresa de grande porte, né? Quantas pessoas trabalham? Você tem uma ideia de quantas pessoas Hoje trabalham lá somos na Lactalis? em, hoje somos em 13 mil funcionários no Brasil inteiro. E a fábrica é onde? Nós temos 21 fábricas espalhadas pelo Brasil. Então, tem no Rio Grande do Sul, são 4 cidades no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo. Que legal. Então, é bem Você espalhado. já tá treinado em falar pela empresa já, praticamente, viu? A gente tem uma imersão muito grande, assim, desde que a gente entra, assim, é imersão. Já fui conhecer as fábricas, então é bem legal a rotina, assim. É uma rotina que dá para ter uma visão bem ampla de todo o negócio da empresa. Entendi, que legal. Queria ouvir um pouco da sua história, da sua trajetória até conseguir a aprovação no trainee. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que era a Mila antes, até mesmo de conhecer a Seja Trainee, né? Como que você Aham, conheceu o mundo dos trainees? Enfim, foi durante a faculdade, foi no final? Conta um pouquinho aí pra gente. certo. Antes de entrar na faculdade, eu tive um primo que ele foi aprovado em trainee na GE, e aí ele me contou um pouco sobre o mundo dos trainees. Na época, o trainee ainda não era muito visado, como hoje em dia é, né? Um programa que todo mundo quer passar, a concorrência é muito grande. Então, durante a faculdade, eu fui alimentando isso, procurando saber mais o que era, né, os programas de trainee. Mas na época da faculdade, eu achava que, eu quero trainee no Itaú, em grandes empresas, assim, de renomes nacionais. Mas, a partir do momento que a gente tem um pouco de conhecimento, autoconhecimento, a gente vai entendendo que nem todas as empresas cabem o nosso perfil. E aí também foi muito importante fazer a cursoria da Seja para entender qual empresa eu me encaixaria mais. E eu lembro que quando eu participei do programa da Lactalis, eu falei: essa empresa tem tudo a ver comigo. Se eu não passar, eu desisto. Não tem mais assim outra empresa que meu perfil encaixaria. E acabou dando certo. O que que você viu que tinha tudo a ver com você? Conta aí pra gente. Eu acho que assim, a questão dos propósitos, o modo de pensar assim depois da empresa, quando eu participei do programa, eu chamei algumas pessoas que trabalhavam pelo LinkedIn na empresa para conhecer um pouco mais da cultura interna, né? Porque a gente vê muito propósito, cultura, o que está escrito, mas e o que é realmente feito ali na prática? Então, eu conversei com o pessoal para saber um pouco mais. Ali a gente tem uma visão assim, é bem ambiciosa de crescimento, focado em trabalho 100%, assim, entregar resultados. E era isso que eu procurava mesmo para minha vida. Eu acho que todo mundo
claro, quer crescer, mas ali é muito claro o que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos profissionais. Tá certo, muito legal. A Isabela tá elogiando aqui, essa dica de chamar pelo LinkedIn é muito boa, tá comentando aqui. Essa funcionou bem, foi super legal. E o pessoal super receptivo. O que você escrevia para as pessoas, só para ter uma ideia? Eu mandava, né, tudo bem, desculpa incomodar primeiro, e aí eu falava que eu estava participando do processo seletivo de trainee, que eu queria entender um pouquinho mais sobre a empresa, da cultura, dos valores da empresa no geral. Nunca perguntava sobre o processo em si, nem pedia dicas, eu queria entender o mundo da empresa. E aí as pessoas eram muito receptivas, elas até falavam, ai, que legal que você está procurando para saber. E respondiam assim, um pouquinho de como era o dia a dia deles. Às vezes já falava, olha, aqui a gente trabalha muito, não tem essa coisa assim, quero trabalhar com horário fixo. Se você quiser, não venha para cá. Então, eles davam E bastante. muito legal, Mila. Me conta uma coisa. O que mudou em você quando você começou a prestar os programas de trainees? O que você acha que passou a ser diferente da sua maneira de se vender, do que você via sobre você, do autoconhecimento? O que você acha que foi mudando, que você foi descobrindo nessa jornada dos programas de trainees? Eu acho que essa questão de se vender é muito importante, porque eu já passei por várias áreas, assim, durante o meu pouco tempo profissional, passei por algumas áreas diferentes. E eu precisava encaixar essas poucas experiências que eu tive, mas de uma maneira que agregasse para o processo seletivo. E assim, a minha visão foi mudando. Sei lá, eu fazia um teste, só testes online, e aí eu não fui bem nesse, mas por quê? Faltava autoconhecimento. Eu acho que eu precisava entender também o que eu queria, porque até então eu Hum, não sabia. Eu trabalhei em gestão de pessoas, em marketing, área financeira, e eu falava, tá, mas o que que eu quero? Onde eu quero trabalhar? Então, aos poucos, eu fui conseguindo enxergar isso, o que eu queria fazer, onde eu queria chegar. E os processos seletivos assim de trainee ajudam muito com isso. Até porque os recrutadores, eles dão um feedback. Pelo menos dos processos seletivos que eu passei durante a entrevista, no final eu perguntava se podiam dar um feedback daquele momento, coisas que eu poderia agregar em entrevistas, e eles respondiam. Entendi, tá certo. Você conseguiu, nem sempre todo mundo tem feedback, né? Mas É, com certeza, dependendo da etapa, da fase, você consegue ter essa troca, conversa, seja com RH, com gestores, esse feedback é importante. E isso. essas descobertas que você falou que são muito válidas, né, Mila? Assim, você tinha, sei lá, se não fosse o mundo trainee, o que você acha que você estaria trabalhando? Aonde que você estaria no mercado hoje? Essa pergunta é difícil, porque assim, desde que eu coloquei na minha cabeça que eu seria trainee, não existe outra possibilidade. Mas é Que claro legal. que antes de conseguir, eu trabalhava como analista, né? Então é aquilo, a gente trabalha com o que a gente tem, mas o foco sempre era trainee. Então eu falava, o meu objetivo é trainee, eu vou prestar até eu passar. Uhum. Muito legal. E foram quantas empresas nesse período? Que eu prestei processo seletivo, É. eu prestei poucos, foram 4, porque aí eu passei na Lactalis e parei de prestar. Ah, você já foi mais focada. Em 4 Uhum, programas já conseguiu aprovação, em um. sim, Totalmente é fora da porque curva. depois que eu comecei a fazer a cursoria, e na época eu não estava trabalhando, então eu foquei 100% em estudar as empresas, entender quais as empresas encaixavam mais com o meu perfil. E daí, nesse momento, foi quando eu entendi as prioridades das empresas. E tinha algumas que Uhum. eram empresas sonhos, mas que depois eu acabei passando no programa e não prestei outras.
E você se inscreveu antes, durante ou depois da cursoria? Só por curiosidade. Foi, a Lactalis foi durante e depois. Nunca, eu Ah, não me durante e inscrevi, depois. Antes não. antes não. Entendi, entendi. Que É legal, porque bacana. no ano anterior, em 2022, eu fui fazer intercâmbio. Então, o meu foco era no intercâmbio, e aí, quando eu voltei em 2023, eu já iniciei o ano com a cursoria. Uhum. Foi, foi bem no início, assim. Agora a pergunta que não quer calar, né? Pensando nesse tema de experiência profissional, como é Uhum. que você via as suas experiências profissionais? O quanto que você estava confiante das suas experiências para os trainees? Zero confiantes, por exatamente isso. Teve um programa que me questionaram, ai, mas você já passou por tantas áreas, qual que é, assim, o que você quer fazer? Porque, como eu disse, né, marketing, RH, financeiro. Então, eu precisei encaixar ali características que conectavam todas essas funções para poder vender, porque eu acho que a questão ali não são as experiências, mas como você vende essas experiências para o recrutador, como você coloca isso na entrevista. E aí, no programa da Lactalis em si, teve uma experiência que contou bastante, que foi um estágio, não foi nem efetivo, né? Foi um estágio que o recrutador perguntou muito desse estágio, como foi a experiência, pediu para eu contar assim todo o período. Então, esse em específico contou muito, mas teve outro que a pessoa questionou por que tantas áreas diferentes? Parece que você não sabe o que você quer fazer. Aí eu respondi que não, que eu fiz um curso que é totalmente generalista, porque eu fiz administração, que engloba um pouco de cada área. E antes de decidir o que eu queria realmente fazer, eu queria ter experiências que poderiam validar isso. E foi, eu acho que foi uma resposta boa, porque eu passei para a próxima etapa. Que legal, que bacana. Parabéns, muito legal. Eu falo para as pessoas assim, né, que as experiências profissionais, elas são positivas, mas muito mais importante é o que elas estão dizendo sobre você, sobre o que você Isso, busca, né? Então, é, quando você traz que teve experiência em várias áreas, mas que tinha um objetivo, isso, explica melhor o porquê, isso fica facilmente entendível pelas pessoas, então é muito enfoque. E às vezes, se a gente não pensa isso antes, às vezes na hora a gente fica pressionado, sem saber o que falar, fica meio sem graça. Então, eu imagino que você já tenha. Você já tinha refletido sobre essa questão no decorrer da cursoria, provavelmente, de ter passado em diferentes áreas e teve mais segurança aí para a etapa final para poder falar sobre isso, correto? é. Antes da cursoria, eu nunca tinha pensado nessas respostas, mas durante a cursoria, principalmente nas aulas de autoconhecimento, a gente aprende muito, assim, a fazer o pitch profissional, que é muito legal. A aula do pitch é bem legal. E aí foi aí que eu tive o que, assim, o que eu preciso fazer de diferente para eu conseguir vender o meu pitch melhor. E aí essas aulas agregam muito, assim, para a gente conseguir saber se vender, porque eu acho que para passar, chegar numa dinâmica, num processo seletivo de trainee, você já é considerado um dos melhores, porque de milhares de inscrições, poucos passam. Você Sim. precisa achar um jeito ali de fazer o seu diferencial. E é exatamente ali na forma com que você se coloca. Excelente, excelente. Mila, muito legal. Ficaria horas aqui conversando, trocando ideias com você, mas a gente está indo um pouco mais para a parte de fechamento aqui, tá? Uhum, Eu queria que você falasse assim um pouco, primeiro como que é a vida hoje como trainee, né? Que você contasse um pouco uhum. para as pessoas como é que foi depois que você entrou aí dentro, e depois também o que, que você deixaria de mensagem aqui para as pessoas, tá? Sobre essa busca, essa jornada pelo mundo trainee, aliás, o que te fez estar aqui com a gente também, né? Um pouco nesse sentido. É, a rotina do trainee é bem legal, assim. Acho que você ser trainee dentro de uma empresa, as pessoas te veem com outros olhos. Nossa, ela é trainee.
porque é um processo seletivo concorrido, então as pessoas acabam valorizando o seu trabalho ali, valorizando o pouco que você sabe e te ajudando bastante. Assim, eu sinto que eu tenho muito apoio assim de toda da equipe para quando eu tenho dificuldade, então é bem legal. Mas é uma rotina intensa de muito trabalho, porque além do trabalho eu tenho que conciliar projetos e cursos, né? Porque a gente está em treinamento de liderança para assumir cargos de liderança futuramente. Então, são 3 pilares que você precisa encaixar na sua rotina de trabalho para não te sobrecarregar. E a mensagem que eu deixo, eu acho que eu aceitei o convite para estar aqui porque o treino era meu sonho e eu não queria desistir sem antes passar. E eu sei que muitas pessoas desistem porque escutam muitos não. Então, eu acho que a mensagem é simples, não desista, estuda bastante as empresas para prestar as empresas que vocês acham que tem mais a cara de vocês. Eu acho que é esse o principal ponto. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu não precisava sair prestando 1000 processos de trainees, eu precisava focar naqueles que o meu perfil se encaixava, que a aprovação uma hora iria vir. Então, com a Lactalis foi assim, o perfil encaixava muito, então a aprovação veio. Mas eu sei que é um processo difícil, muito desgastante levar muitos nãos. Muito legal, Mila. Até te dei um destaque aqui na tela para você falar aqui para as pessoas. É muito legal de ouvir um pouco de toda a sua trajetória, como é que você fez para responder um pouco dessas experiências de diferentes áreas e da mensagem aqui. Quero te agradecer em nome de toda a equipe da Seja, te desejar muito sucesso lá dentro da Lactalis, te dizer que a gente não tem ex-clientes, né? A gente tem uma rede de networking, de pessoas aí que se conectam por um mesmo propósito de carreira. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, em nome de toda a equipe aqui da Seja Trainee, parabéns, parabéns pela sua aprovação, e siga nesse percurso aí de procurar focar nos seus objetivos, que você vai longe. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. E pessoal também da live, pode contar comigo, se quiser chamar no LinkedIn, estou à disposição. Obrigada. Obrigado, Mila, muito obrigado.